Efésios capítulo 4, versículos 20 a 24. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato o tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Nosso Deus e nosso Pai, graças te rendemos pela salvação, que é o bem mais precioso que nós temos em Cristo Jesus, em quem todos os tesouros da sabedoria e da ciência estão escondidos. Uns confiam em carros, outros em cavalos, nós, porém, nos gloriaremos em o nome do Senhor nosso Deus. E isso faz que levantemos e nos mantemos de pé. Exalta-te, Senhor, na tua força. Nós cantaremos e louvaremos o teu poder. Graças te damos pela vida por intermédio do Espírito Santo. Abençoe esse trabalho para que haja fruto da salvação, santificação e glorificação. Oramos em nome de Jesus. Amém. Nós falamos na exposição anterior que nós temos um vislumbre até o capítulo 5, versículo 21, de luz e trevas. Realmente no capítulo 5, versículo 8, é-nos dito: pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. E desde a exposição anterior, Paulo começa a argumentar como um pisca-pisca entre a claridade e escuridão, exortando e ordenando os efésios que não se comportassem secularmente como os gentios, vaidosos de pensamentos, obscuros de entendimento, alheios à vida de Deus, ignorantes e duros de coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Esse nosso texto, que vai dos versículos 20 a 24, começa com o primeiro pisca-pisca entre o negrume das trevas e o brilho da luz, exatamente com a conjunção coordenativa adversativa, mas não foi assim que aprendestes a Cristo. Tem outra tradução que diz: vocês, contudo, não foi assim que aprenderam a Cristo. E agora o discurso de Paulo será contrastado pelo fulgor e pela negrura. Então vamos considerar essa porção preciosa da palavra de Deus sob o tema a renovação do novo homem. Em primeiro lugar, vamos considerar com base nos versículos 20 e 21, a aprendizagem a Cristo. Em segundo lugar, com base no versículo 22, o despojamento do velho homem. Em terceiro lugar, com base nos versículos 23 e 24, o revestimento do novo homem. Nós lemos no versículo 20 e 21, mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade, em Jesus. Observe que não é nos dito que nós aprendemos sobre Cristo, ou aprendemos com relação e alçada de Cristo. Mas não foi assim que os efésios haviam aprendido a Cristo. Podemos aprender sobre Cristo e todo o corpo de doutrina acerca da natureza da sua pessoa, da sua obra, sua expiação vicária, sua morte, ressurreição e ascensão, bem como seus ofícios sacerdotal, real e profético, de forma que teremos a faculdade de compreender toda a cristologia bíblica. Mas isso pode não ser suficiente para aprender a Cristo. Quando Paulo diz, mas não foi assim que aprendestes a Cristo, aprender a Cristo é aprender com o coração pelo poder do Espírito Santo, que abre os olhos do entendimento para conhecerem a verdade. Aprender a Cristo faz lembrar o que Jesus fez com os 2 discípulos de Emaús, abrindo-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. Aprender a Cristo não é aprender mera e intelectualmente a teologia sistemática sobre Cristo, mas uma apreensão responsiva de Deus e de sua verdade salvadora. É um aprendizado e compreensão de que o Evangelho é a mensagem pessoal de Deus.
bem como o convite pessoal de Cristo, movendo-se confiantemente em direitura ao Senhor da glória. Aprender a Cristo consiste muito mais na certeza e na confiança do que na simples compreensão. Quando aprendemos a Cristo, nos apropriamos pessoalmente de Cristo e seus méritos, descansamos na sua obra consumada e aceitamos o que ele fez e cumpriu perfeitamente em nosso lugar. Jesus disse: "As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem." E disse mais: "Vocês erram porque não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus." Aprender a Cristo é crer de coração que é verdade tudo que Deus nos revelou em sua palavra e gratuitamente confiar o perdão dos pecados. 1 João capítulo 2, versículo 3, ora, sabemos que o temos conhecido por isso, se guardarmos os seus mandamentos. Mas Paulo continua dizendo: "Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus." A nossa tradução não é muito boa no versículo 21, porque daria para equivocadamente pensar que Paulo estaria duvidando dos efésios ao dizer: "se é que de fato vocês foram instruídos na verdade em Jesus", como que suspeitando da vocação a que eles foram chamados. Mas Paulo não tinha dúvida de que os efésios haviam sido eleitos antes da fundação do mundo, predestinados para a adoção de filhos, redimidos no sangue de Cristo, remidos de todos os pecados, tendo também crido em Cristo Jesus e que haviam sido selados com o Santo Espírito da promessa. Paulo tinha plena convicção de que Deus havia feito uma obra maravilhosa na vida dos efésios e não estava com receio acerca da vida espiritual dos efésios. Ao invés de traduzirmos "se é que de fato o tendes ouvido e nele fostes instruídos", é melhor traduzirmos "visto que o tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus", entendendo como uma afirmação de que os gentílicos efésios da igreja de Nosso Senhor haviam de fato passado das trevas da ignorância, da dureza de coração e que cometiam toda a sorte de impureza para a maravilhosa luz do conhecimento da verdade de Cristo. No final do versículo 21 é-nos dito: "segundo é a verdade em Jesus." Que expressão magnífica, porque a única verdade é da igreja. Os efésios tinham que aprender a Cristo, a verdade absoluta. A única instituição do mundo que compreende a verdade não são as escolas dos cientistas, dos físicos, matemáticos, filósofos e até muitos teólogos que aprenderam de Cristo. Mas a igreja que aprendeu a Cristo, a verdade é só dela. A verdade é da igreja. Tudo que o Senhor disse aconteceu. A negativa de Pedro ocorreu. A traição de Judas se realizou. As predições e ocorrências da sua morte vexatória de cruz sucedeu. Tudo que Jesus falou, ele fez. Tudo que predisse, sobreveio. Tudo que ele discursou, ele viveu. Até na hora da sua morte, quando agonizando na cruz pediu sinceramente ao Pai que perdoasse aqueles homens cruéis, ingratos e ímpios que não sabiam o que estavam fazendo, matando um homem inocente. Evocou o seu ensino que ordenara que perdoássemos os nossos inimigos. Ele é a verdade que sempre desejou que fosse descoberta. Ele desejava que a sua verdade fosse declarada aberta e publicamente como algo adorável e belo. Quanto mais ele era verdadeiro e duro, mais forte e poderoso ele era. Quanto mais era exposta a sua verdade, mais lindo o Senhor ficava. Que grande e verdadeiro Salvador nós temos. O inferno é real porque ele disse, e o céu é um fato porque ele falou. Glórias ao verdadeiro Salvador. Mas a passagem continua e nós temos no versículo 22 o despojamento do velho homem. Nós lemos: no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano.
Aqui Paulo dá um pisca para as trevas e depois irá piscar novamente nos versículos subsequentes. Quando Paulo diz acerca do trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano, temos a imagem de um homem que deve se desnudar, ou seja, se despir de tudo aquilo que fazia parte da conduta dos gentios mundanos. Deveria se despir da vaidade dos pensamentos, da dureza do coração, da insensibilidade, da dissolução para com avidez cometer toda sorte de impureza. Deveria se despojar do velho homem que estava alheio à vida de Deus por causa da ignorância em que vivia. Não é muito fácil ficar despido e nu, mas queremos agasalhar o pecado, a iniquidade oculta. Herdamos a corrupção de Adão, então não ficamos muito satisfeitos em jogar fora as roupas velhas da impiedade. As nossas roupas velhas e pecaminosas da natureza adâmica, que estivemos usando por tantos anos. É trabalho difícil de se realizar, mas Paulo já havia ordenado no versículo 17. Isso, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios. E aqui Paulo continua ordenando que despojemos do velho homem, assassino como Caim, idólatra como Acabe, o velho homem impostor como Caifás, o velho homem indiferente como Judas e injusto como Pilatos. Devemos despojar de tudo aquilo que é pecaminoso e mentiroso. São as roupas sujas da impiedade do velho homem, que não nasceu de novo e que está morto nos delitos e pecados, porque não foi eleito antes da fundação do mundo e predestinado para a adoção de filho. Mas agora, piscando e voltando novamente à luz, onde vive o novo homem, Paulo diz nos versículos 23 e 24, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem criado segundo Deus, em justiça, retidão, procedentes da verdade. Que declaração maravilhosa, onde temos a imagem de um homem bonito, muito bem vestido com a salvação. Criado segundo Deus, nascido de novo pelo poder do Espírito Santo, renovado com o entendimento da verdade revelada na palavra de Deus. O novo homem é nova criatura que vai se renovando no espírito do seu entendimento, porque as coisas velhas se passaram, eis que se fez novo. O novo homem foi criado em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andasse nelas. O novo homem vai se renovando porque anda seguindo a paz com todos e a santificação. O novo homem vai se renovando porque prossegue para o alvo, para o prêmio da soberana vocação. O novo homem vai se renovando porque se afadiga e se esforça o mais possível segundo a eficácia do Deus Todo-Poderoso, que opera eficientemente nele. Paulo, quando ordena, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus em justiça e retidão, procedentes da verdade, faz lembrar desse novo homem, nascido de novo, bonito, adulto, maduro, sábio, correto, verdadeiro e justo, não por obras de justiça praticada por ele. Mas esse novo homem foi criado segundo Deus em justiça e retidão procedentes da verdade. Observe que esse novo homem tem a justiça e retidão perfeita decorrente da verdade que é Cristo, o Todo-Poderoso. Foi Jesus quem nasceu, cresceu, ensinou, obedeceu, viveu, cumpriu, morreu e ressuscitou. Esse novo homem criado segundo Deus, quando se reveste da justiça e retidão procedentes da verdade, aniquila toda a sua jactância natural do coração, fruto da corrupção da natureza. Ele sabe que as suas boas obras são somente aquelas que Deus ordena em sua santa palavra. Ele sabe que qualquer justiça própria ou autorretidão é zelo cego ou razão imaginária de boa intenção. O novo homem sabe que não tem mérito próprio, porque percebeu que sua justificação foi somente por meio da fé, não por causa de boas obras que na realidade ele nunca possuiu. O novo homem criado por Deus compreendeu que foi justificado somente pela fé sem as obras.
Por isso tenha uma fé forte, verdadeira, firme, obediente, viva, crescente, florescida e adornada pelas boas obras. O novo homem sabe que as suas obras não são fundamentos para a salvação, porque ainda é pecador, e suas obras próprias estão contaminadas pelo pecado. O novo homem é revestido de humildade, porque sabe que é um servo inútil. Jesus afirmou lá em Lucas 17:10, assim também vós, quando fizerdes tudo o que vos for mandado, dizei, somos servos inúteis, porque fizemos somente o que devíamos fazer. O novo homem sabe que foi renovado no espírito do seu entendimento e revestido segundo Deus em justiça e retidão procedentes da verdade, porque não foi pelas suas próprias obras para a sua vanglória, mas somente pela fé e pela graça de Deus ele tem sido renovado e revestido. Apenas para concluir, eu chamo a atenção para aquilo que eu pretendo destacar com base naquilo que acabamos de ponderar. O primeiro ensino dessa porção é a verdade em contraste com a mentira. É o aprendizado a Cristo em contraste com o entendimento obscuro. Devemos aprender a Cristo sendo instruídos segundo a verdade em Jesus, com vistas à renovação do novo homem, renovando no espírito do nosso entendimento, procedente da verdade. Jesus é o Verbo que se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nós temos contrastado a luz das trevas, porque o príncipe das trevas é o diabo, que é o pai da mentira, em contraste com o pai das luzes, que é verdadeiro. João 3,21 diz, quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feita em Deus. Como renovar o novo homem através da verdade? Jesus disse, quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Devemos recorrer ao Espírito Santo e à sua vontade revelada na palavra de Deus para que as trevas vão dissipando. Nos Salmos 119, 151 e 160, tu estás perto, Senhor, e todos os teus mandamentos são verdade. As tuas palavras são em tudo verdade, desde o princípio, e cada um dos teus justos juízos dura para sempre. A grande lição do texto é a repercussão da ordem de Paulo no versículo 17. Isso, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios. Devemos despojar do velho homem e revestir no espírito do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Não é fácil. Dizer que é simples e natural se despir da velha criatura, cujos vestidos do pecado, que tanto nós amávamos, não é verdade. Devemos renovar o novo homem no espírito do nosso entendimento com a verdade. Despimos do velho homem e nos revestimos do novo quando não damos ouvidos aos espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência. Despimos do velho homem e nos revestimos do novo, quando usamos os meios de graça que Deus nos outorgou, especialmente a exposição da pregação do Evangelho. Despimos do velho homem e nos revestimos do novo, quando fugimos do pecado, arrependemos, ou seja, reconhecemos sinceramente que o pecado nos separa de Deus, e quando genuinamente nos entristecemos odiando o pecado. Despimos do velho homem e nos revestimos do novo, quando há um peso do pecado e um desejo ardente para se separar dele, transformando a nossa mente, propósito e atitude do coração, que desembocará no comportamento de tal maneira que haja abandono de pecado. Repito, não é fácil. William Hendrickson, comentando essa passagem, disse que a velha natureza, com a qual os efésios estiveram jungidos de um modo íntimo, e por tantos anos, não se desfaz tão facilmente. Livrar-se dela é tarefa difícil e dolorosa.
equivale de fato a uma crucificação. Essa é uma bela descrição. Despimos do velho homem e nos revestimos do novo homem quando há crucificação. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Que o Senhor nos abençoe. Amém.